eu sou a Liz, eu vim aqui, voltei com o Pequeno Príncipe, sim. Esse capítulo é um capítulo bem curto, né? O capítulo 12. Eu vou voltar nele em algumas outras, em outros vídeos, em alguns outros momentos, porque eu quero abordar esse tema na aplicação mesmo dele, tá bom? Então eu vou falar só um pouquinho, né? Mais por alto mesmo. E a gente vai seguir. Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que os demais. Então vamos lá. O planeta seguinte era habitado por um beberrão. Essa visita foi curtíssima, mas deixou o príncipezinho muito melancólico. Que está fazendo aí? Perguntou o beberrão, que ele encontrou sentado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. O bebê não respondeu o beberrão, de um jeito lagúbre. Por que bebe? Perguntou o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Inquiriu o príncipezinho já com pena dele. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o beberrão abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Inquiriu o príncipezinho querendo ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, fechando-se de vez em seu silêncio. O príncipezinho foi embora, perplexo, decididamente. Gente grande é bem esquisita. Foi ele pensando com seus botões durante a viagem. O capítulo 12 é um capítulo bem curtinho mesmo, né? Diferente dos demais, mas ele é de igual maneira profundo, né? Então a gente tem aqui um homem que ele passa o seu tempo bebendo só para esquecer. E quando o príncipezinho questiona ele fala: tenho vergonha de beber e eu bebo para esquecer que eu tenho vergonha de beber. Aqui eu posso ter algumas interpretações, por isso que eu vou trazer esse caso, essa história, em outros momentos. Provavelmente aqui do próprio Pequeno Príncipe mesmo, como exemplo. Então pode ser que o beberrão ele simplesmente deu uma resposta, né, porque ele não queria falar da mágoa, daquilo que estava machucando ele, daquilo que ele precisava enfrentar, daquilo que ele precisava encarar, só que ele, com medo, ansioso por algum tipo de problema, né, algum tipo de bloqueio, ele não consegue resolver, então ele usa aí a bebida para tentar esquecer, para tentar deixar de lado esse problema que ele tem, que o deixa angustiado. Ele fala aqui que a angústia dele é a bebida, né? Então eu bebo para esquecer da vergonha que eu tenho de beber, mas se entende que pode ser outras coisas. Uma outra perspectiva também que eu gostaria de levantar aqui é que às vezes algumas pessoas elas vivem em uma rodinha de hamster, entende? Então tem uma causa, né, e uma reação, né? Uma causa e uma reação. E a pessoa repete isso, né? Então é como o bêbado, né? Ele bebe para esquecer que ele tem vergonha, entende? Então, tipo assim, ele bebeu, sentiu vergonha, aí ele vai beber porque sentiu vergonha e assim ele vai nessa roda que não tem fim. Porque sempre o começo de tudo é a causa e a reação. Então, assim, mudar de rotina, mudar o que está acontecendo. O Einstein, se eu não me engano, tá, gente? Provavelmente eu tô, né? O Einstein me dizia que você precisa ser muito tolo, mas muito tolo mesmo, em fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Porque se você faz exatamente as mesmas coisas, vai dar o mesmo resultado. É como se fosse uma receita de bolo. Então, se eu resolvo fazer um bolo de cenoura e pego lá a cenoura e coloco, vai ser um bolo de cenoura, gente. Não vai mudar. Ele pode ser um bolo queimado, ele pode ser um bolo mais fofinho, pode dar variações do bolo, mas é um bolo, entendeu? E o gosto é de cenoura. Apesar de ele estar queimado e o gosto estar um pouquinho mais de queimado, ele ainda assim vai ser um bolo de cenoura. Então, entenda, há algumas variações que pode acontecer, mas o final é sempre o mesmo.
Quando a gente fala da questão de estudar, né, que já que eu tô falando um pouco sobre provérbios, né, na busca do conhecimento, há algumas pessoas que estudam de forma que não tá certa. Não assim, não tá certa, mas é um método que não serve para ela, que não vai surtir efeito. Então, ela acorda de manhã, assiste lá o professor falando, lê livro, mas não é a forma que a pessoa aprende. Nós, seres humanos, somos muito interessantes porque a gente aprende visualmente, né? A gente aprende ouvindo, e tem as pessoas que escrevem, que precisa escrever, que precisa... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mais em um outro vídeo, mas é importante saber as formas que a gente aprende, né? Como que a gente aprende? Quer dizer, eu sou mais visual, eu sou mais de ouvir, eu preciso ler e falar. Eu sou muito assim, gente, eu preciso falar. Tudo aquilo que eu leio, para me entender, eu preciso falar em voz alta. Eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso ter mais contato para realmente repetir várias vezes. Por isso que eu tô aqui no YouTube fazendo esses vídeos e tudo, porque é meio que um treinamento. Eu sinto muita dificuldade, às vezes, em aprender algumas coisas simples, mas é por conta do método que é mostrado, que é apresentado. E todo mundo é assim. Então, às vezes, quando a gente tá ali numa situação em que o final é sempre o mesmo, como no caso do beberrão aqui, a gente precisa mudar. A gente precisa buscar outras ferramentas, buscar outras perspectivas, conversar com outras pessoas, porque enquanto a gente tiver as mesmas informações e agir da mesma forma, vai ser o mesmo final, não vai alterar. Então é mais ou menos isso. É claro que essa passagem, o capítulo 12, por mais que ele seja curtinho, dá muito para conversar sobre outros pontos de vista. Aqui nesse vídeo eu quis mesmo abordar esses dois pontos de vista, mas em outros vídeos provavelmente eu vou estar abordando outros pontos. Então foi isso, esse é o capítulo 2 fechado, e no próximo a gente vai para o capítulo 13. Então é isso, eu fui, até!